Gravando. Olá, queridos. Como prometido, aqui está a resolução da questão da FUVEST 2020, que fala sobre termodinâmica e equação dos gases. O molde de gás ideal monatômico é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1 sobre 3, então 1/3 de T1. Com base nessas informações, responda: o gás sofreu expansão ou compressão no final do processo? Justifique sua resposta. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases ideais, R, e de T1, que é a temperatura inicial. E encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Note e adote: em um processo adiabático não há troca de calor com o ambiente. Informação importante que vocês devem relembrar quando estiver fazendo o vestibular lá. Essa questão ele já deu para você isso daqui, então agradeça a Deus que ele já te deu essa informação. E outra informação que ele te dá importante é que a energia interna por um mol de gás ideal monatômico é dado por 3RT sobre 2, né? Que é aquela fórmula que nós conhecemos, que a energia interna é igual a nRT, 3 meios, né, de nRT. Ok? Para o processo adiabático em questão, vale a relação P igual a V elevado a 5/3 é uma constante. Outra informação que vai ser importante ao longo da resolução. Vamos começar com a primeira. Como ele disse que o gás sofreu um resfriamento adiabático, para que o gás diminua de temperatura, há necessidade de que ele diminua também a sua energia interna. Então, quando há um resfriamento, uma diminuição de temperatura, ele caiu de uma temperatura T1 para uma temperatura 3, 1/3 de T1, então há diminuição aí na energia interna. Por ser adiabático, não há troca de calor, então a quantidade de calor trocado é zero. A temperatura diminui porque o gás foi resfriado adiabaticamente, então diminui a temperatura, diminui a energia interna. Logo, se a temperatura diminui, a energia interna diminui, porque uma coisa depende da outra, ok? Se, usando a primeira lei da termodinâmica, que quantidade de calor é trabalho mais a variação de energia interna, nós podemos então provar que houve uma expansão, porque o trabalho vai ser positivo. Se o trabalho é positivo, significa que o gás realiza trabalho, então há uma expansão, trabalho positivo. Se há uma compressão, aí o gás recebe trabalho. Então, em toda a expansão adiabática, o gás perde temperatura, perde energia interna. Em uma compressão adiabática, o gás recebe temperatura, ganha temperatura ou aumenta a sua energia interna. Então, portanto, o gás sofreu uma expansão. Aí está a resposta detalhada da letra A. A letra B, ele pede para você calcular o trabalho em relação à constante dos gases R e à temperatura. O gás sofreu um resfriamento, diminuindo a temperatura de T1 para 1/3 de T1, que seria T1 sobre 3. Como ele sofreu uma diminuição na temperatura, essa variação de temperatura vai ser negativa, porque ele está diminuindo, a temperatura está diminuindo, por isso vai ser negativo. Só que, como é adiabaticamente, nós temos que o trabalho é igual à variação de energia interna negativa. Se você colocar aqui o ΔT, que é T1 menos T1 sobre 3 menos T1, isso daqui vai dar 2/3 de T1 negativo. 2/3 vezes 1/3 vai dar 1. Menos e menos dá mais, então vai ficar R vezes T1. Então, RT1 é o trabalho que foi realizado pelo gás. Então, repetindo aqui, T1 sobre 3, se você fizer o MMC, o mínimo múltiplo comum, você vai ver que isso vai ficar 2/3. 2/3 negativo. Só que menos vezes menos, que aqui é tudo uma multiplicação, vai ficar positivo. E 2/3 multiplicado por 1/3 fica 6 sobre 6, que seria o mesmo que 1 inteiro. E aí, 1 vezes 1, 1, vezes RT, vezes R, vai dar R, vezes T1, T1. Então, fica RT1. Esse é o trabalho que ele pede na letra B. Agora vem a letra C. A letra C é um pouquinho mais elaborada e nós temos que entendê-la. Então, ó, como o exercício diz para nós que PV
com V elevado a 5 terços é uma constante, nós vamos então usar essa relação para pressão e volume final, para pressão e volume inicial. Como ela é uma constante, essa relação é válida, que pressão final vezes volume final elevado a 5 terços vai ser igual a pressão inicial vezes volume inicial elevado a 5 terços. Vou chamar isso daqui de equação 1. Essa é a equação 1. A equação 2, nós vamos trabalhar com a equação de Émile-Clapeyron. Então, aqui está N vale 1, está no enunciado. Então, resumindo a equação PV-nRT, né, por você nunca rezei tanto, aqui está a equação. O P é a pressão, V volume, N o número de mols e o R é a constante dos gases e T a temperatura. Como ele disse que é 1 mol de gás, eu vou substituir o N por 1. Substituindo N por 1, nós vamos ficar com essa relação aqui isolando o V. Então, passo P dividindo. V é igual a RT por P. Então, volume é a constante vezes a temperatura dividido pela pressão. Se eu pegar essa equação 2 e juntar com essa equação 1, nós vamos chegar a essa relação aqui. Calma, não se assusta. É apenas aqui, eu coloquei detalhadamente para ficar mais fácil de a gente compreender o exercício aqui. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. Substituindo, então, o volume final vai ficar, então, RT final, pressão final, referente ao volume final. Substituindo o volume inicial, vai ficar RT inicial, P inicial, e tudo elevado a 5 terços. Dando uma arrumada nisso daqui, esse R que está aqui, ó, a gente pode cortar ele, passar dividindo, como a gente sempre fala. Então, quando você passa ele dividindo, R dividido por R vai dar 1. Então, esse R a gente pode eliminar. Eliminando os R's, nós ficamos só com pressão e pressão. Só temperatura e pressão está aqui. E a gente sabe uma relação entre a temperatura inicial e a temperatura final, que é isso que vai fechar aí o exercício com os valores, tá ok? Mas vamos lá. O que foi feito então? Tiramos os R's. O que a gente vai fazer daqui para frente? Como está elevado a 5 terços e 5 terços, eu vou elevar o membro superior aqui a 5 terços e esse membro aqui a 5 terços. Então, denominador, numerador e denominador elevados a 5 terços. Elevando aqui e aqui, elevado aqui e aqui. Ok? Então, elevamos aos 5 terços, tiramos os parênteses aqui e aqui. Depois a gente vai voltar com ele de novo, mas é só para a gente dar uma arrumada na questão da pressão. Tirou dos parênteses, vamos arrumar a pressão. Agora você vai ver aqui, ó, vai reparar que aqui nós temos pressão final e aqui nós temos pressão final elevada a 5 terços. Essa pressão final, ela está elevada a 1. Essa pressão inicial também está elevada a 1. Então, aqui nós temos duas potências, uma elevada a 1 e outra elevada a 5 terços. Quando a gente tem divisão de potências, a gente subtrai os expoentes. Então, vamos subtrair os expoentes. Nós vamos pegar 1 menos 5 terços. Quando você pegar 1 menos 5 terços, isso vai dar para você, mantendo aqui o denominador comum, é o mesmo que 3 menos 5. Isso dá menos 2 terços. Menos 2 terços. Então, esse carinha dividido por esse vai ficar PF elevado a menos 2 terços. Mas para não deixar o expoente negativo, eu vou manter a potência no denominador. Por quê? Porque quando você tem um elevado, um número elevado a uma potência negativa, ele fica inverso, ele vira uma fração. Então, se eu tenho 1 elevado a menos 2, melhor, vamos colocar outro número. Senão 1 é sempre 1, né? 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 2. Então, vai dar menos 2 terços, mas como eu vou mantê-lo aqui no denominador, eu vou deixar ele positivo, tá ok? Então, olha o que aconteceu. Eu tinha 1 e 5 terços. 1 e 5 terços, nós vamos ficar com PF sobre 2 terços positivos, porque ele continua aqui. Então, é o mesmo que fosse 1 elevado a PF sobre 2 terços. E aqui, PI sobre 2 terços também. Então, aí chegamos a essa expressão.
Como ele quer saber a razão entre a pressão final e a pressão inicial, eu vou juntar a pressão final com a inicial e vou deixar a temperatura final com a temperatura inicial. Como é uma igualdade, eu posso passar isso para cá multiplicando ou isso para cá. Então, eu vou trazer o PF para cá e vou trocar a posição do TI com o PF. Ficando assim, PF, PI, TF, TI. Então, vai ficar TF sobre TI e PF sobre PI, ok? Temperatura final, temperatura inicial, pressão final, pressão inicial. Coloquei novamente os parênteses, porque como vai ficar 2/3 e 2/3, vai ficar tudo elevado a 2/3. E aqui também, tudo elevado a 5/3. Beleza até aí? Vamos continuar. Então, PF, PI está aqui. Nós sabemos que a razão, a relação entre a temperatura final e a temperatura inicial é de 1 para 1/3. Então, a temperatura inicial é 1, a temperatura final 1/3, que diminuiu 1/3. Então, eu vou colocar aqui no lugar de temperatura final 1/3, que é 1/3 de T1. No lugar da temperatura inicial, vou colocar 1, que representa T1. Então, vai ficar 1/3 sobre 1. Beleza? Continuando, nós temos agora PF, PI, continua elevado a 2/3, e agora 1/3 dividido por 1 é 1/3. Vai continuar 1/3. Então, aqui nós temos 1/3. Bem, agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, uma regra matemática que nós temos aí para potências e também para raiz e coisa do tipo. Você vai reparar que aqui nós temos 2/3 e aqui nós temos 5/3. Aqui representa a raiz cúbica de PFPI elevado ao quadrado. E isso representa uma raiz também cúbica de 1/3 elevado a 5. Como os dois são cúbicos, eu posso dividir esse membro, que é 5/3, posso dividi-lo por 2/3. Quando você faz divisão de fração, você mantém a primeira fração, 5/3, e multiplica pelo inverso da segunda, 3/2. Cortando aqui, nós chegamos a 5/2, 5 sobre 2, ok? 5 dividido por 2, né, que daria 2,5, mas a gente vai continuar trabalhando com a fração. Então, nós temos que PFPI é igual a 1/3 elevado a 5 dividido por 2, ok? Ou 5/2. Tudo bem? 5 dividido por 2 aqui é o que nós chegamos. Vamos lá, então? Podemos continuar? Vamos continuar, então. Daqui para frente, o que nós vamos fazer? Como eu disse para vocês, potência pode ser representada em forma de raiz. Então, 1 elevado a qualquer número continua 1. 3 elevado a 5/2 é o mesmo que raiz quadrada, porque quem está embaixo é o 2, então ele vai para aqui, para o índice da raiz. E quem está em cima é quem está elevando o 3. Então, é 3 elevado a 5 dentro da raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3/5, 3 elevado a 5. 3/5 não, 3 elevado a 5. A quinta potência. 3 elevado à quinta potência, nós temos, então, essa raiz, ok? Bem, como é que a gente vai desenvolver essa raiz? Essa raiz aqui, eu posso, como é 3 elevado a 5, eu posso escrever 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Na multiplicação de potência, somos expoentes. Como vai ficar 3 elevado a 4, eu posso tirar, isso fica 3 elevado a 2. Dentro da raiz quadrada, nós temos o 3 elevado a 1. Tá? E 3 elevado a 2 dá quanto? 9. Então, a gente vai ficar com 9 raiz quadrada de 3. Então, esse 2, gente, é da raiz quadrada. Eu deixei aqui o 2. Eu sei que quando é raiz quadrada não precisa pôr o 2. Mas eu deixei aqui para vocês entenderem para onde foi esse 2 aqui que está ali na divisão. Só por isso que eu deixei. Você vai ver que no final eu acabo tirando ele. Então, aqui é 9 vezes a raiz quadrada de 3. 9 vezes a raiz quadrada de 3. Ok? O que nós temos agora? Que PF sobre PI vai ser igual a 9 raiz quadrada de 3. Só que a raiz não pode ficar no denominador.
ela tem que sempre ir para a parte de cima. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos racionalizar. Racionalizar, a gente vai multiplicar pela raiz de 3 em cima e pela raiz de 3 embaixo. Multiplica e divide pela raiz, o que a gente não altera o resultado da conta, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, não estou alterando em nada o resultado. Então, racionalizando, 1 vezes raiz de 3 continua a raiz de 3. Beleza? Aqui eu já tirei o 2, que não vai precisar mais dele. E aqui, 9 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. 3 vezes 9, 27. Tá ok? Então aqui, a gente, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá? Então, se a raiz quadrada de 9 é igual a 3, 9 que está fora, vezes 3 dá 27. Então, nós chegamos à resposta do item C. PF sobre PI é igual a raiz cúbica de 3, a raiz quadrada, desculpa, de 3 dividido por 27. Essa é a resposta final. Beleza? Aí está, promessa cumprida. Estamos aqui com a resolução da questão da FUVEST 2020. Beleza? Gente, sucesso para vocês, um bom vestibular. Continuem aí estudando e vocês vão longe, ok? Vamos então encerrar essa gravação